Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 33º Congresso da ABS. Aqui no podcast Todos pelo Saneamento, cobrindo os principais debates com as principais lideranças do setor. Neste episódio, vamos receber a Camila Viana, que é diretora-presidente da SP Águas, a agência reguladora de águas de São Paulo, que foi criada no ano passado. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Duda. Muito obrigada por me receber aqui no podcast e um agradecimento a toda a organização do Congresso, a presidência da ABS. Tem sido realmente uma oportunidade de muita troca, de experiências muito ricas, não só para a agência, para mim como presidente, como para todos os servidores que vieram no evento. Que bom, a gente fica muito feliz. Camila, a SP Águas substituiu o DAE em São Paulo, né? O DAE tinha mais de 70 anos de atuação e aí passou de autarquia para agência de regulação. Você pode falar um pouquinho mais dessa transição para a gente? Claro, e obrigado pela oportunidade da gente poder falar desse processo, né? Como você colocou, a SP Águas ela vem da transformação do DAE, uma autarquia comum de mais de 70 anos, por uma lei de setembro do ano passado, que justamente transforma o DAE numa agência reguladora de águas. E qual foi o intuito? Fortalecer a regulação de recursos hídricos, num cenário que, como a gente tem discutido aqui, de eventos climáticos extremos, de mudanças climáticas e de uma preocupação crescente com a segurança hídrica, com a resiliência das infraestruturas e dos usuários, enfim. Então, a agência ela vem nesse movimento, né, e também de uma pauta de fortalecimento da regulação no âmbito do Estado de São Paulo. Então, é uma lei que ela também trata da Arcesp e da Artesp, né, a Arcesp aqui também presente, e uma agência com a qual a gente tem mantido uma relação muito próxima, justamente para ter esse olhar integrado de resiliência hídrica, de segurança hídrica, considerando o setor de saneamento, que é um grande usuário de recursos hídricos. Você falou aí da questão de assegurar, né, a segurança hídrica, e a ABS está liderando o desafio de conciliar o desenvolvimento do setor com a agenda da mudança do clima. Como é que a SP Águas vê essa iniciativa? Na verdade, eu considero que essa pauta ela está na vanguarda aqui no Congresso da ABS, né? Tenho participado de painéis aqui discutindo justamente como trazer esse componente climático para a tomada de decisão nos diversos setores, em especial aqui saneamento. Então, quando eu falo dessa aproximação com a Arcesp, é justamente para que a agência de águas ela tenha esse olhar para os usuários, como a gente pode ter uma regulação técnica que garanta a segurança hídrica, que é inclusive um dos objetivos de criação da agência pela própria lei, mas também com as necessidades dos diversos setores e no setor de saneamento com uma meta de universalização até 2033 e no estado de São Paulo, né, aí na base de operação da Sabesp até 2029. Então, isso precisa andar muito em conjunto com a pauta de segurança hídrica e disponibilidade hídrica nos mananciais, acompanhamento dos reservatórios. Então, essa é uma pauta que, para nós, é muito forte, justamente com esse olhar para o futuro de como garantir a disponibilidade hídrica, não só para a geração atual, como para as futuras. Inclusive, a SP Águas está encabeçando um protocolo de escassez hídrica. Você pode falar também sobre isso? Eu vou resumir para quem está aqui, acho que é uma experiência muito viva, né? Eu acabei de vir de um painel em que o Paulo Massato falou sobre a crise hídrica em 2014. Então, a ideia é que agora a agência ela tem um protocolo que oriente a sua atuação em cenários de estiagem, não só numa declaração de escassez, que eu vou considerar como uma situação mais crítica, extrema, mas também em outras faixas de atenção, de criticidade, para que a gente possa se antecipar, adotar medidas preventivas, dialogar com os usuários, rever outorga se for o caso, num processo dialogado. Então, a gente tem trabalhado nesse protocolo, eu gosto de brincar lá dentro, que é para evitar que quando chegue um momento de estiagem severa, a gente fique um pouco perdido até pelo cenário emergencial, que a gente já se antecipe e tem um norte de atuação. Então, esse protocolo está sendo finalizado, ele vai entrar em consulta pública, a nossa expectativa é que seja no início de junho, e ele é uma das ações da nossa agenda regulatória, né, que é justamente a elaboração de protocolos operacionais para lidar com cenários extremos. E aí a gente vai tratar tanto de estiagem quanto da abundância de chuvas, que é o cenário de inundações e questões de drenagem. Que está aí, né? Que está aí. Como que os municípios podem fazer para seguir esse protocolo, para conhecer o protocolo, aderir ao protocolo? Bom, a ideia é que como ele vai ser
documento de orientação para a atuação da agência, ele vai ter lá as diretrizes de diálogo com os municípios, com os comitês de bacia. Então, eu acho que o primeiro passo é que os municípios e os comitês de bacia se engajem na consulta pública, ofereçam contribuição, os usuários também, porque uma das vertentes do protocolo é a possibilidade de alocação negociada de água, que é uma prática que algumas agências já têm, né? A ADASA tem essa experiência de conversar com os usuários, entender as necessidades de uma bacia crítica, né? Então, nesse momento, o que eu convido é que os usuários, municípios interessados, comentem o nosso protocolo, apontem lacunas, pontos de aperfeiçoamento, para que, acho que quanto mais a população se engajar, os municípios, mais esse protocolo ele vai refletir uma necessidade do setor, embora para orientar a agência, mas numa interface direta com os usuários. E essas consultas têm datas para a gente convidar a população de São Paulo? A gente costuma divulgar no nosso Instagram, no nosso site, né? A ideia é que a gente solte essa consulta na primeira semana de junho, né? Então a gente está aí numa fase final de aprovação em diretoria, refinando o texto, para depois, aí com as contribuições da consulta, a gente faz um relatório circunstanciado, justifica cada contribuição que foi ou não acolhida e aí solta o protocolo final. Então, muito em breve aí nas nossas redes sociais isso vai ser anunciado. Muito legal, muito obrigada, Camila. Eu agradeço muito a sua participação no podcast e deixo a IABS com as portas abertas nessa interface com a SP Águas. Obrigada, muito obrigada, viu? muito obrigada, Dudu. Obrigada a todos que estão assistindo. Obrigada.